Marco Antônio Feliciano, empresário, pastor evangélico, é deputado federal pelo Partido Social Cristão Paulista. E reeleito em 2019, hein, gente? Só para lembrar. O deputado é relator de 20 programas parlamentar aí, a nossa causa. sobre o exame Graças da a Ordem Deus. dos Advogados do Brasil. Alguns projetos querem acabar com a prova e propõem melhorar a fiscalização dos cursos superiores. Outros pretendem legitimar o exame, 2019. que foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas contestado pela Subprocuradoria-Geral da República por violar o direito ao trabalho e a liberdade de profissão, garantido pela Constituição Federal. Deputado, como diferenciar a preocupação da OAB em ter bons profissionais formados de uma intenção corporativa para garantir reserva de mercado e arrecadar recursos? Estou tentando lembrar repristinação. Deputado pastor Marco Feliciano, o senhor acha que o exame da OAB vai além das funções da ordem quando faz uma segunda seleção? Não, outra coisa, nada a ver, para desculpa. atuar no mercado, quando essa é a função das faculdades de direito? Sem sombra de prolongar. dúvida nenhuma, até porque Outra coisa. o exame da ordem ele acaba invadindo a competência Não, que procrastinar. deveria ser do MEC. Esquece. O MEC, o SISNAI, o INAD, esses órgãos do governo, eles deveriam ter a prerrogativa de avaliar os cursos, e não o exame da ordem, que é apenas uma comissão. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para discutir o projeto de lei. Nosso primeiro convidado de hoje é a presidenta da Associação dos Magistrados do Trabalho da 10ª Região, a juíza Noêmia Porto. Bem, deputado, o tema é, de fato, bastante polêmico. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, a OAB efetivamente defende o seu exame de ordem. E a magistratura, ela se preocupa em ter profissionais do direito habilitados no mercado de trabalho. Tá vendo? A magistratura não está do nosso lado, os tribunais, A etc. Constituição realmente garante a liberdade de trabalho, ofício É a lei, ou o nosso profissão. direito. Mas essa mesma Constituição diz que será nos termos ou nos moldes em que a lei estabelecer. Tá vendo? Preocupa-me qualquer projeto E eles não vão muito que longe. simplesmente retire o exame de ordem sem colocar no seu lugar qualquer outro critério de avaliação do profissional. Depende do presidente do Outras profissões Congresso. têm critérios e tem autarquias que fiscalizem. Vamos se essa preparar, profissão. gente. Qual é o papel da OAB, então, nesse sentido? Doutora, eu estou falando com a senhora, e a OAB, cabe a ela a execução de observar se os cursos que ela mesma aprovou estão indo bem ou não. É sabido que desde que a lei foi aprovada em 94, a lei 8.906, é prerrogativa da OAB analisar todos os cursos e dar então o seu parecer se o curso deve estar ou não estar de acordo. Uma vez feito isso, a OAB não pode legitimar dizendo que o aluno que fez o exame está incapacitado. Por quê? Eu imagino que isso fere, de fato, o direito humano, o direito da pessoa exercer sua profissão. Isso coloca a atividade como um profissional da advocacia acima de todas as outras demais profissões. Eu não sou advogado, não é a minha formação, e talvez por isso eu até entendo um pouco, estudei, me debrucei sobre o assunto sem paixão. E descobri que, de fato, existe uma excrescência por parte da ordem ao fazer isso. Ao meu ver, a ordem deveria ficar apenas naquilo para que ela foi requerida e instaurada. Ela pode, sim, não de maneira impositiva, não de maneira a assustar a profissão da pessoa, não de maneira a tolir o direito da pessoa a trabalhar. Ela pode, por exemplo, fazer uma prova e colocar as notas dos alunos no site. E cabe, então, ao cliente olhar para o site e falar, não quero esse advogado, não quero esse advogado. Até porque o exame, pelo que eu entendo, ele não é tão perfeito assim. Em alguns aspectos ele é inadequado, em alguns aspectos ele Concordo, chega pegadinha. Deputado Feliciano, o senhor acha que o MEC, o Ministério de Educação e Cultura, tem capacidade para aplicar a prova da OAB e deveria aplicar o exame para outras categorias profissionais também? Veja só, o medo que eu tenho desse exame é exatamente ele abrir esse precedente para que outras profissões venham fazer a mesma coisa. Nós vamos acabar tolhindo o direito das pessoas de trabalhar. Nós não podemos punir o aluno simplesmente pelo fato de que o curso
entre aspas, é tido como um curso que não dá à pessoa segurança de trabalho. Isso tem que ser feito pelo MEC. O MEC tem, sim, condições. Existem aí os 100 números de servidores do MEC. Deveria, então, o MEC trabalhar em consonância com a ENAD, MEC. E, por isso, eu acredito nisso que eu estou falando. O Eis a Questão trouxe também para participar do debate Vasco Vasconcelos, representante da Ordem dos Bacharéis em Direito do Brasil. Sua pergunta, por favor. Nobre deputado pastor Marco Feliciano, assegura a Constituição, seu artigo 5º, inciso 13, diz... Outro representante dos bacharéis, então, mestre. Atendidas as qualificações que a lei estabelecer. A própria resposta vem no artigo 29, parágrafo 1º do Estatuto do AB. Diz: títulos e qualificações profissionais de advogados são os conferidos por universidades e instituições de ensino reconhecidas. Pergunto, a OAB não está usurpando o papel do Estado, haja vista que o artigo 209 da Constituição diz: compete ao poder público avaliar o ensino? Sem sombra de dúvida nenhuma. Passa que 75% é estipulado pelo MEC para aprovação no curso, né, gente? Não esquecendo disto. É muito cruel a OAB. E ela ajuda a fazer, sim, o controle junto ao MEC do curso de Direito Sim, viu? O exame, ele mostra 1 milhão de falhas. Existem ações no país inteiro contra o exame da ordem. Somos uma nação unida. Vamos repostar os vídeos, viu? Só peço aqui aos senhores a repostagem dos vídeos. Existem prevaricações, essa seria a palavra certa. Então, em contas no YouTuber, que é melhor ainda. O mais forte ainda é o YouTuber. O YouTuber ganha de tudo, Instagram, etc, e Facebook, tudo. Embora seja ensino religioso, eu sei muito bem como fazer uma prova para o meu aluno. Sei como fazer uma prova para aprová-lo ou para reprová-lo, ou para criar uma cota dentro da minha sala. Eu quero que só 10% deles passem. O professor tem essa habilidade. Então, a ordem, ela faz isso sim, ela invade a competência e, como o senhor mesmo citou os artigos, os ensinos, esse exame não era necessário. Deputado pastor Marco Feliciano, por que bacharéis em Direito não fazem uma espécie de residência em tribunais? Por exemplo, ao se formarem, devem praticar seus conhecimentos nos poderes públicos ou na iniciativa privada, o que é bem diferente de estágios e núcleos de prática jurídica. Pois bem, você parece que leu meu pensamento ou andou lendo as minhas coisas. Porque depois que eu comecei a estudar esse assunto, eu apresentei um projeto de lei, inclusive, sobre isso. Não foi apensado esses aqui, até porque eu não poderia nem relatar. Todavia, eu apresentei um projeto de lei visando exatamente isso, que hoje em dia existe um atropelamento nas questões jurídicas do país. Os tribunais estão atolados em processos que levam 10, 15, 20 anos. Então, eu apresentei um projeto exatamente falando isso. Por que não uma residência, entre aspas? Por que não esses alunos, ao terminarem o curso da OAB, irem para dentro dos órgãos de justiça e prestarem um estágio por 2 anos, mas de maneira remunerada, para que ele possa ter dignidade de trabalho? Acredito que deveria ter que ser feito assim. Quem sabe, no futuro, um projeto como esse passe. A pergunta agora é da juíza Noêmia Porto. Bem, deputado, talvez a gente não deva confundir sistema de educação, que tem os seus princípios próprios e seus valores próprios, com o sistema de fiscalização profissional. Na primeira fala do senhor, eu tive a impressão de que os dois sistemas estão confundidos na proposta. Isto é, eu retiro de uma autarquia federal, que é a OAB, como órgão de fiscalização da profissão, e entrego as duas atividades, isto é, a de educar e a de fiscalização profissional prévia para as universidades brasileiras. Eu me pergunto se no caso do direito, em especial, se isso é adequado. E se o senhor me permitir uma emenda também a essa pergunta, quando o senhor disse agora da sua proposta, digamos, do estágio, um estágio posterior, portanto, que poderia até auxiliar a desafogar os tribunais brasileiros, para isso também seria necessário... Tem razão na sua fala. Primeiro, só, se não me falha a memória, a OAB não é uma autarquia. Se fosse uma autarquia, ela poderia passar pelo processo de fiscalização do Tribunal de Contas. Então, ela não é uma autarquia. Me perdoe a interrupção, mas apenas porque em decisão do Supremo Tribunal Federal se declarou a ordem dos